A Turquia moderna tem uma longa história com sua posição geográfica única, situada parcialmente na Ásia e parcialmente na Europa. Esta região tem sido o centro do comércio por milhares de anos, e vestígios de milhares de anos de história permanecem até hoje para os arqueólogos descobrirem. Desde o pão mais antigo até uma língua antiga perdida, aqui estão 20 coisas chocantes recentemente descobertas na Turquia. Número 20. O pão mais antigo. Arqueólogos já esperam encontrar fósseis, restos e outras descobertas notáveis ao escavar sítios. No entanto, uma das descobertas que os surpreendeu foi encontrar comida. Isso mesmo, comida que data de milhares de anos. Quando os arqueólogos descobriram um sítio neolítico em Çatalhöyük, no centro-sul da Turquia, e encontraram pão, ficaram bastante surpresos. Este pão data de 6.600 a.C., tornando-o o pão mais antigo do mundo. A cidade onde este pão foi descoberto atingiu seu auge por volta de 7.400 a.C. e era lar de 8.000 pessoas. Ao descobrir este alimento de 8.600 anos, os pesquisadores enviaram o artefato para o Centro de Pesquisa e Aplicação em Ciência e Tecnologia da Universidade de Namık Kemal para uma análise detalhada. Técnicas avançadas, microscópicas e químicas revelaram que, ao contrário dos pães antigos criados há milhares de anos, o pão de Çatalhöyük era fermentado, tornando-o o pão levedado mais antigo conhecido no mundo. Com sua idade, este alimento retrocedeu a linha do tempo da fabricação de pão em milhares de anos, anteriormente acreditado ter sido pioneiro no Egito Antigo por volta de 1500 a.C. Antes desta descoberta, acreditava-se inicialmente que os antigos egípcios foram os primeiros a levedar seu pão. No entanto, esta descoberta provou que o povo da antiga cidade de Çatalhöyük já era proficiente em técnicas de fabricação de pão, incluindo fermentação, muito antes dos egípcios. Portanto, embora este pedaço preto e esfarelado possa parecer nada além de carvão, é realmente uma descoberta arqueológica importante que reescreveu a história do pão. Número 19. Cérebros da Idade do Bronze. Em 2023, cérebros e pele antigos foram descobertos na Turquia. No início deste ano, os arqueólogos encontraram outro conjunto de cérebros bem preservados no mesmo sítio arqueológico. Os restos foram encontrados no Monte de Tatarly, na província de Kütahya, uma área também conhecida como o coração da Anatólia Ocidental. Essas descobertas da Idade do Bronze foram as primeiras a serem encontradas na nação. Afinal, restos de cérebros são incrivelmente raros, com cérebros preservados tendo sido encontrados apenas algumas vezes antes. Para que um cérebro mantenha sua forma e deixe um traço, mesmo após centenas ou milhares de anos, as condições certas devem ser atendidas. O processo de carbonização é o responsável pela preservação de espécimes cerebrais. Isso ocorre quando as pessoas são expostas a altas temperaturas ao morrerem. Isso transformaria os materiais orgânicos em seus corpos em carbono, subsequentemente prevenindo a decomposição. Pesquisas posteriores revelaram que um conjunto dos restos de cérebro e pele pertencia a um jovem entre 15 e 18 anos, enquanto o outro pertencia a um homem de meia-idade entre 40 e 45 anos ao morrer. Agora, aqui está o porquê da arqueologia ser surpreendente. Esses restos sozinhos revelaram que esses dois indivíduos provavelmente estavam fugindo de suas casas por volta de 1700 a.C., após suas casas serem incendiadas enquanto a cidade era invadida. Até agora, os culpados por trás do incêndio e do ataque ainda não foram revelados. Número 18. Maquiagem romana de 2000 anos. Os antigos egípcios são conhecidos por usarem delineador. No entanto, eles não são a única civilização conhecida por usar maquiagem. Recentemente, arqueólogos escavando na antiga cidade de Isaura, na Turquia, descobriram o que as pessoas no assentamento romano usavam para melhorar sua aparência. Entre essas descobertas estavam frascos de perfume, peças de joias e uma deslumbrante variedade de maquiagem. Um dos aspectos mais impressionantes desta descoberta são os próprios pigmentos de maquiagem, blushes e sombras em tons vibrantes de rosa e vermelho, que se assemelham muito às cores que usamos hoje. Embora as fórmulas de maquiagem de hoje provavelmente durem mais, parece que os romanos também estudaram como manter a cor mais vibrante nos materiais que usavam. Parece que a estética dos materiais de maquiagem também era importante para eles, pois só usavam conchas de ostras para armazenar sua maquiagem.
Esses recipientes naturais teriam mantido a maquiagem segura e facilmente acessível. Esta descoberta mostrou o quão avançada a antiga cidade de Isaura era. Afinal, durante os séculos I e III d.C., a cidade era um centro significativo no Império Romano. Após seu declínio, a cidade foi redescoberta por viajantes europeus no início do século XIX e, desde então, revelou inúmeros tesouros históricos, incluindo maquiagem antiga. Número 17. Mosaicos romanos. No coração do sudeste da Turquia, particularmente em uma área conhecida como Kahraman, ou Castelo da Senhora, arqueólogos descobriram uma cápsula do tempo de quase 2000 anos atrás, exceto que veio na forma de arte enterrada. Um magnífico mosaico romano de 2000 anos se revelou aos arqueólogos em outubro de 2023, após ouvir notícias de que escavações ilegais estavam sendo realizadas na área. Os arqueólogos decidiram escavar a área de maneira adequada e legal. Eles não ficaram desapontados com o que encontraram. Quem teria pensado que, sob camadas de sujeira, havia um deslumbrante mosaico romano? Ele mede mais de 1000 pés quadrados e apresenta uma variedade intricada de designs, desde escamas de peixes e padrões geométricos como triângulos, hexágonos e octógonos, até representações detalhadas da natureza, incluindo árvores, aves aquáticas, polvos, peixes, mexilhões e focas. Com a escala e a grandiosidade das figuras representadas no mosaico, é seguro dizer que a habilidade dos artesãos que criaram este mosaico é impecável. É bastante sortudo que, apesar dos danos das escavações ilícitas que motivaram a escavação de resgate, os mosaicos tenham sido notavelmente bem preservados. Isso foi uma bênção, pois permitiu que os especialistas estudassem os mosaicos no local e aprendessem mais sobre a área. Pesquisas subsequentes revelaram que o local era originalmente uma vila rústica, um tipo de assentamento rural comum no Império Romano, completo com uma estrutura central cercada por edifícios auxiliares menores. Sim, este nível de habilidade foi dado a um assentamento rural. Como dizem, os romanos tinham uma queda pelo luxo e pelas artes. Número 16. Herói da vida real. Imagine uma colina árida desprovida de vida. Esta área, segundo muitos, não tinha chance de ser revitalizada e, no entanto, anos depois, você viu a área repleta de vida mais uma vez. Parece uma história idealista, certo? No entanto, esta é a história moderna real de Hikmet Kaya, um super-herói da vida real. Kaya é um oficial aposentado de manejo florestal da Turquia. Ao longo de 25 anos, Kaya, com a ajuda dos moradores locais, plantou 30 milhões de mudas no distrito de Boyabate, na província de Sinop, transformando o que antes era uma terra árida em uma floresta verdejante. Kaya começou o projeto de reflorestamento em 1978, quando começou a trabalhar para o Departamento de Operações Florestais de Boyabate. A transformação foi nada menos que milagrosa. Onde antes havia terra seca e improdutiva, agora existe um ecossistema próspero que sustenta uma variedade de vida vegetal e animal. A dedicação de Kaya não diminuiu, mesmo após sua aposentadoria em 2002, pois a floresta continua a crescer e florescer anos após seus esforços. Agora, isso é um verdadeiro super-herói da vida real para você. Número 15. Túmulo na rua. Claro, cada país tem sua própria cota de marcos icônicos. Na maioria das vezes, no entanto, é uma estátua, um edifício ou uma placa. Mas na Turquia, vários moradores podem usar um túmulo, um único túmulo, como um marco para suas casas. A última coisa que você esperaria ver no meio de uma rua pavimentada é um túmulo completo com uma grande lápide. Mas para os moradores da cidade de Sivas, na Turquia, um túmulo é um marco completamente normal. Há vários anos este túmulo está no meio da rua e, em algum momento, ganhou fama online após sua foto se tornar viral. Agora, por que este túmulo está colocado no meio da rua? Bem, não temos certeza. A lápide tem uma grande inscrição que diz Gabar Martir Baba, mas ninguém realmente conhece essa pessoa. Tudo o que os moradores sabem é que antes de se mudarem o túmulo já estava lá e ninguém realmente se incomodou em removê-lo. A teoria principal, no entanto, é que o túmulo estava originalmente no quintal de alguém. A casa foi demolida para dar lugar à estrada, mas talvez o túmulo nunca tenha sido removido. O motivo? Bem, o mesmo motivo pelo qual algumas pessoas têm medo de cortar árvores centenárias. Você vê, há vários países que acreditam firmemente em superstições e maldições. Assim como muitos acreditam que cortar uma árvore antiga irritaria os espíritos que nela habitam,
Os trabalhadores deixaram o túmulo em paz, com medo de que seu dono os assombrasse. Na verdade, há histórias de que a pessoa enterrada no túmulo apareceu nos sonhos dos últimos proprietários da propriedade em que estava localizado, dizendo-lhes que o túmulo já foi um altar sagrado. Isso chegou aos ouvidos dos trabalhadores, que, como esperado, se recusaram a tocar ou destruir o túmulo. E assim, até hoje, este túmulo permanece um marco interessante na área. Número 14. Buracos. Em janeiro de 2021, os moradores da província de Konya, na Turquia, enfrentaram um desafio inesperado: sumidouros. Naquele ano, vários sumidouros começaram a aparecer na província até atingir 100, depois 600 e hoje esse número disparou para mais de 2.000. Então, por que estão aparecendo buracos no chão? O principal culpado por trás desses sumidouros é o uso excessivo de água subterrânea para a irrigação. Na bacia de Konya, há cerca de 35 mil poços legais e uma estimativa de 105 mil poços ilegais, retirando água dos reservatórios subterrâneos. Esta extração excessiva de água, juntamente com secas persistentes, esgotou significativamente os níveis de água subterrânea, criando vazios que têm uma alta possibilidade de colapsar em sumidouros. Com a agricultura sendo um dos meios de subsistência predominantes na área, os agricultores estão em uma situação perigosa e seus meios de vida estão em risco. Número 13. Castelos de conto de fadas. Isso pode parecer algo capturado de um filme distópico de terror, mas na verdade é um projeto imobiliário aninhado nas colinas do noroeste da Turquia. Este é o Burj Al Babas, um projeto ambicioso que se transformou em um fracasso épico. Localizado perto da vila histórica de Mudurnu, essas casas foram projetadas para serem acomodações luxuosas para os ultra-ricos. Existem 732 desses vilarejos idênticos em estilo chateau, ou devo dizer castelos, cada um projetado para atrair compradores ricos do Oriente Médio e além. Com um preço entre $400 mil e $500 mil, é seguro dizer que essas vilas foram construídas apenas para pessoas de uma certa faixa de imposto. Essas vilas foram feitas para aqueles que gostam de luxo, com cada vila sendo equipada com comodidades de alto padrão, como aquecimento por piso radiante, jacuzzi e até a opção de uma piscina interna. O projeto é bem sucedido no papel, mas na vida real, bem, nem tanto. O projeto começou em 2014, impulsionado pelo grupo Sarot Property, que visava criar uma comunidade pitoresca completa com um shopping inspirado no Capitólio dos Estados Unidos, jardins exuberantes e lagoas serenas. A construção avançou rapidamente, com mais de 2.500 trabalhadores no local. No entanto, o sonho começou a desmoronar quando os preços do petróleo despencaram e a economia da Turquia sofreu um impacto. Em 2018, os desenvolvedores entraram com pedido de falência, deixando o projeto inacabado. E assim, hoje, o Burj Al Babas não é nada além de uma cidade fantasma vazia, cheia de vilas inacabadas que nunca foram usadas. O grupo Sarot Property já gastou cerca de $200 milhões apenas para estabelecer as vilas existentes e, embora não tenham meios de adquirir fundos para continuar a construção, o grupo afirma que ainda estão esperançosos de que poderão terminar o que começaram no futuro. Por enquanto, no entanto, parece que o Burj Al Babas continuará a atrair turistas interessados em cidades fantasmas, em vez de residentes. Número 12. Biblioteca de livros abandonados. Na era digital, e-books, arquivos PDF, blogs e outras formas de mídia digital são escolhidos em vez de livros. Afinal, a maioria desses recursos são gratuitos se você os acessar online. E carregar seu telefone, iPad, Kindle ou laptop é muito mais fácil e conveniente do que carregar 10 livros separados. Embora ainda haja muitas pessoas que preferem ler algo que podem tocar nas páginas, mais e mais pessoas estão se livrando de seus livros. Agora, seria ótimo se esses livros fossem doados, mas a maioria deles está sendo jogada em aterros sanitários. Felizmente, há pessoas que estão tentando salvar esses livros. Tome como exemplo os coletores de lixo do distrito de Sankaya, em Ankara. Aqui, os trabalhadores locais de saneamento têm resgatado livros abandonados e jogados fora. Inicialmente, os livros eram compartilhados entre os trabalhadores e suas famílias, mas à medida que a coleção crescia, também crescia o interesse dos moradores. Percebendo o potencial, eles decidiram estabelecer uma biblioteca completa com todos os livros resgatados que tinham. Reconhecendo o projeto,
O governo local apoiou esta biblioteca e permitiu que os trabalhadores usassem uma fábrica de tijolos abandonada, um lugar abandonado para livros abandonados. Hoje, esta biblioteca possui mais de 6.000 livros categorizados em 17 seções diferentes, incluindo romance, economia e ficção infantil. A coleção continua crescendo, com livros continuamente doados pelos moradores e até chegando pelo correio de todo o país. À medida que os livros começaram a chegar, a biblioteca abandonada também começou a emprestar livros para escolas locais, programas educacionais e até algumas prisões. É sempre bom ouvir notícias como esta. Sem pessoas de bom coração dispostas a dar o primeiro passo, esta biblioteca não teria sido estabelecida. Agora deixe-me fazer uma pergunta. Você prefere cópias digitais ou é como eu que gosta de folhear páginas de um livro enquanto toma uma xícara de café? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Número 11. Estrada mais perigosa. Alguém aqui é da Turquia ou alguém que já visitou a nação antes? Talvez haja alguns entre vocês que já experimentaram dirigir ou passar pela D915, uma das estradas mais perigosas do planeta. Esta estrada de 65 milhas conecta as cidades de Bayburt e Of, atravessando o coração do terreno acidentado do nordeste da Turquia. Foi construída durante a Primeira Guerra Mundial por soldados russos que capturaram Trabzon em 1916, confiando apenas em ferramentas manuais para esculpir este caminho perigoso. Não é preciso ser um gênio para perceber que esta estrada foi criada com praticidade em mente. Em um ponto da D915 estão as curvas de Derebasi. Nesta seção, a estrada sobe de 1.711 metros para 2.036 metros em apenas 5 quilômetros, apresentando 13 curvas fechadas extremamente apertadas. Como se isso não fosse desafio suficiente, a estrada aqui também é estreita, não pavimentada e frequentemente envolta em nevoeiro espesso, que pode descer rapidamente, reduzindo a visibilidade a quase zero. Apesar do grande risco que representa, muitas pessoas continuam a percorrer essa rota por causa das vistas deslumbrantes que a cercam. Mas a falta de guardrails, frequentes desmoronamentos de rochas e condições climáticas imprevisíveis tornam a D915 uma estrada impossível de ser conquistada pelos fracos de coração. Número 10. Uma amizade improvável. Cisnes estão entre os pássaros mais majestosos do planeta. Embora sejam um deleite para se olhar e conhecidos por serem naturalmente gentis, aqueles que já viram um cisne territorial e agressivo sabem do que esses pássaros são capazes quando provocados. Um único cisne tem a capacidade de quebrar o braço de um humano com suas poderosas asas. Sim, você ouviu direito. Mas parece que a pessoa certa pode fazer amizade até com as espécies mais indomáveis. Em 2021, a história de Recep Mirzan se espalhou pela internet. Cerca de 40 anos atrás, Mirzan e seus amigos encontraram um cisne com uma asa quebrada em um campo vazio perto da região de Karagol, na província de Adana, na Turquia. Temendo pela segurança do cisne, Mirzan o levou para casa para protegê-lo de predadores. Ele a chamou de Garip, que se traduz como bizarro, mas também significa alguém com má sorte em turco. Com os devidos cuidados, a asa de Garip eventualmente se curou, mas em vez de partir, ela escolheu ficar com Mirzan, começando uma amizade que duraria décadas. O cisne seguia ativamente Mirzan em sua fazenda, acompanhando-o em suas tarefas diárias e passeios noturnos. Sendo um viúvo sem filhos, Mirzan apreciava a companhia. Agora, o mais impressionante é que, na natureza, os cisnes vivem em torno de 12 anos, mas em ambientes protegidos, eles são conhecidos por viverem até 30 anos. E ainda assim, aos 37 anos, Garip superou a expectativa de vida de sua espécie. Isso mostra que, com amor e cuidado, a maioria dos animais será sua companhia. Eles podem ficar com você por apenas um curto período em sua vida, mas você será a vida inteira deles. Número 9. Brincos antigos. Você já se perguntou quando as pessoas começaram a usar brincos? Recentemente, arqueólogos descobriram uma das mais antigas evidências de piercings brincos faciais de 11.000 anos, em um local de sepultamento na província de Mardan, no sudeste da Turquia. Durante a escavação para salvar os restos de um projeto de construção, os pesquisadores encontraram pequenos objetos pontiagudos feitos de materiais como serpentina, calcário, clorita, sílex, obsidiana e até cobre.
Foi então que os arqueólogos perceberam que os itens estavam posicionados ao redor dos crânios, onde as orelhas e o queixo deveriam estar, sugerindo que esses pequenos itens eram, na verdade, brincos faciais. O que mais impressiona é que os arqueólogos também acreditam que esses piercings podem ter tido significados simbólicos, possivelmente relacionados a rituais de passagem ou status social dentro da comunidade. Isso mostra que, há impressionantes 11.000 anos, os humanos já tinham formas intricadas de autoexpressão, e a prática de usar brincos faciais continua até hoje. Número 8. Musas dançantes. Musas são figuras derivadas da mitologia grega. Essas mulheres eram figuras de inspiração para a ciência, artes e literatura. No total eram 9, cada uma representando diferentes campos, a saber: Calíope, Clio, Erato, Euterpe, Melpômene, Polímnia, Thalia, Terpsícore e Urânia. Embora não sejam amplamente conhecidas, essas musas desempenharam um grande papel na antiga cidade de Estratoniceia, localizada na província de Mugla, na Turquia. E assim, os arqueólogos ficaram encantados quando descobriram uma notável estátua de uma musa dançante datando de impressionantes 2.175 anos atrás. Sua idade a torna a única peça original do período helenístico, mas, além de sua idade, também é atribuída ao escultor Pitisco, tornando-a ainda mais significativa. É por isso que, apesar de faltar sua cabeça e braços, a escultura da musa dançante permanece uma das descobertas mais significativas na área. Número 7. Esgoto romano de 2.000 anos. Qual é a melhor maneira de determinar se um assentamento antigo era avançado ou não? Esgotos bem planejados. Ter um bom sistema de drenagem para se livrar da água suja e dos resíduos humanos parece básico para assentamentos modernos, mas no passado, planejar todo um sistema de esgoto para a cidade exigia muito trabalho, recursos e planejamento. É por isso que os arqueólogos ficaram bastante surpresos quando descobriram um sistema de esgoto enquanto escavavam a antiga cidade de Trípolis, na Turquia. O sistema de esgoto foi detectado logo abaixo de uma das principais ruas da cidade. Media mais de 1,5 metro de altura e mais de 60 centímetros de largura, permitindo que uma pessoa passasse por ele. Sabemos que os romanos eram notáveis quando se tratava de engenharia e arquitetura, mas esta descoberta foi o primeiro sistema de esgoto intacto que encontramos. Agora você provavelmente está se perguntando: como funcionava o sistema de esgoto romano antigo? Toda a água residual da cidade antiga era direcionada para o sistema de esgoto central, que transportava seu conteúdo para um riacho próximo. Depois disso, todos os resíduos eram transportados para o rio Meandro e, eventualmente, para o mar Mediterrâneo. Número 6. Planta milagrosa. Há milhares de anos, gregos, romanos e egípcios saudavam uma única planta como milagrosa. Esta planta, conhecida como Silphium, era valorizada por suas diversas propriedades. Era uma planta que poderia ser usada tanto para criar medicamentos quanto para cozinhar. Na verdade, esta planta era tão valiosa que, na época de Júlio César, era armazenada ao lado do ouro nos tesouros imperiais de Roma, e suas mudas valiam seu peso em prata. No entanto, os arqueólogos modernos não tiveram chance de examinar esta planta. Você vê, por séculos, acreditava-se que o Silphium estava extinto, desaparecendo do registro histórico por volta do 1º século depois de Cristo. O cronista romano Plínio, o Velho, observou que o último estoque conhecido foi apresentado ao imperador Nero. No entanto, descobertas recentes do professor Mahmut Miski, da Universidade de Istambul, sugerem que o Silphium pode não estar perdido, afinal. Miski propõe que uma planta chamada Ferula drudeana, encontrada no Monte Hazan, na Turquia, é o elusivo Silphium. Esta planta, descoberta na Turquia, surpreendentemente compartilha semelhanças marcantes com as descrições antigas de Silphium. Ambas têm raízes espessas e ramificadas e flores amarelas. Parece que esta planta é realmente milagrosa e, das civilizações antigas, agora estamos vendo seu poder. Pesquisas recentes sugerem que esta planta tem propriedades anti-inflamatórias, bem como propriedades anticancerígenas, tornando-a uma planta maravilhosa. Mais pesquisas estão sendo realizadas sobre esta planta para determinar se ela é realmente o elusivo Silphium e como podemos aproveitar suas propriedades medicinais. Número 5. Língua antiga perdida. Em 2023, arqueólogos anunciaram uma descoberta significativa na Turquia. Enquanto escavavam na capital da Idade do Bronze dos Hititas,
descobriram tábuas de argila com inscrições de uma língua antiga perdida, escrita em cuneiforme. O que é impressionante é que as tábuas cuneiformes continham uma língua previamente desconhecida chamada palaica. Esta língua, pertencente à família indo-europeia da Anatólia, acredita-se ter sido falada na antiga terra de Pala, localizada no noroeste da Turquia. Apesar de o local ter produzido quase 30.000 tábuas de argila, esta tábua cuneiforme está entre as mais significativas porque revelou uma língua sem precedentes. Com cada tábua descoberta, estamos aprendendo mais e mais sobre os hititas e a língua usada pelos grupos étnicos minoritários do Império. Número 4. Anfiteatro romano. Os romanos tinham uma queda pela arte e pelo teatro. É seguro dizer que os romanos eram hedonistas, vivendo para o prazer que a vida podia oferecer. E tudo o que deixaram para trás é um bom exemplo disso. Agora, entre as coisas que os romanos apreciavam estava assistir aos gladiadores no Coliseu. Pode parecer macabro, mas temos boxe, taekwondo e outros torneios de luta nos dias de hoje. A única diferença é que naquela época a morte era uma possibilidade. Em 2021, os arqueólogos descobriram uma arena de gladiadores romana massiva na antiga cidade de Mastaura, no oeste da Turquia. Durante seu auge, este coliseu tinha fileiras de assentos, salas de espera para gladiadores, bem como suítes privadas para os espectadores ricos. E agora está simplesmente escondido sob uma colina natural de arbustos e árvores. Esta preservação é uma descoberta rara, pois muitas dessas estruturas sucumbiram às ravagens do tempo e da natureza. Número 3. Chaminés de fadas. Quando você ouve chaminés de fadas, o que vem à mente? A menos que você tenha ouvido falar das chaminés de fadas da Turquia antes, a última coisa que você pensaria seriam estruturas altas de pedra esculpidas a partir de uma paisagem vulcânica antiga, ao longo de milhões de anos. A história das chaminés de fadas começou há cerca de 14 milhões de anos, com uma série de erupções vulcânicas na Anatólia Central. Essas erupções cobriram a região com cinzas, que se solidificaram em uma rocha macia e porosa conhecida como tufo. Ao longo dos milênios, a erosão do vento e da água esculpiu esse tufo nas chaminés de fadas que vemos hoje, algumas chegando a 40 metros de altura. Essas formações, também conhecidas como hudus, muitas vezes apresentam um topo mais duro que desacelera o processo de erosão, dando-lhe sua distinta aparência de cogumelo. Reconhecendo seu valor excepcional, a Unesco designou a Capadócia como um patrimônio mundial em 1985. Hoje, as comunidades locais e as autoridades trabalham juntas para proteger as chaminés de fadas e garantir que as futuras gerações possam admirar esta maravilha geológica. Práticas de turismo sustentável estão sendo adotadas para minimizar o impacto ambiental. Número 2. Castelo de Algodão. Se você olhar sobre a pitoresca região sudoeste de Denizli, na Turquia, verá um cenário que parece algo saído de um filme de fantasia. Um vale íngreme com encostas revestidas com fileiras de degraus de pedra branca, com vista para a grande extensão do planalto da Anatólia. Pamukkale, que se traduz aproximadamente como Castelo de Algodão em turco, é uma maravilha natural formada ao longo de milênios por fontes termais ricas em minerais. Essas fontes termais criaram deslumbrantes terraços brancos de travertino, um tipo de calcário que se assemelha a uma cachoeira congelada. Por milhares de anos, as águas termais deste lugar atraíram pessoas. No segundo século a.C., os romanos e gregos afluíam à antiga cidade de Hierápolis apenas para se banharem nessas fontes, afinal acreditava-se que tinham propriedades curativas. Não demorou muito para que Hierápolis se tornasse uma movimentada cidade termal, onde as pessoas vinham para tratar doenças como problemas de pele e reumatismo. Mas talvez a maior atração de Pamukkale seja a piscina de Cleópatra, também conhecida como a Piscina Antiga. A lenda diz que, há milhares de anos, a própria rainha egípcia nadou nessas águas. Hoje, os visitantes podem nadar entre esses antigos relíquias, sentindo-se como a realeza enquanto flutuam acima de colunas de mármore e outros vestígios do passado. Agora é hora do tópico curioso de hoje. Esta descoberta assusta os cientistas. Recentemente, pesquisadores descobriram este espécime bizarro que supostamente pertencia a um dos primeiros colonizadores que viveram na extensão da Anatólia milhares de anos atrás. Estando em uma localização estratégica,
A extensão da Anatólia facilmente se tornou o centro de comércio e o ponto de encontro de diferentes culturas antigas. Com esses restos, parece que a região próspera não atraiu apenas humanos. Mas o que exatamente é essa criatura? Seria uma forma de vida alienígena ou um predecessor esquecido nosso? Deixe-me saber o que você acha nos comentários abaixo. Número 1. Pregos mortos. Em 2023, um túmulo de 2000 anos foi descoberto na antiga cidade de Sagalassos, na Turquia. Parecia um túmulo antigo, tradicional, mas os arqueólogos notaram uma coisa única sobre este túmulo: pregos mortos espalhados por todo o local. Então, o que exatamente são pregos mortos? Bem, são pregos normais que foram dobrados e torcidos, mas em vez de serem usados para a construção, eles foram simplesmente espalhados pelo cemitério na esperança de impedir que os mortos voltassem à vida. Os pesquisadores acreditam que essas medidas foram tomadas para impedir que os mortos inquietos retornassem. Os pregos dobrados são particularmente interessantes porque eram uma descoberta comum em cemitérios da Europa Ocidental do 1º ao 2º século depois de Cristo, acreditados ter propriedades mágicas ou protetoras. O medo dos mortos voltarem para assombrar os vivos era uma preocupação real, e essas precauções provavelmente tinham a intenção de manter quaisquer espíritos inquietos à distância. Mais de 41 desses pregos foram espalhados ao redor das bordas da pira de cremação. Isso mostra que os antigos romanos também tinham um medo profundo de que os mortos voltassem à vida. Tipicamente, as cremações romanas envolviam queimar o corpo em uma pira, coletar as cinzas em uma urna e enterrá-la em um cemitério. No entanto, este indivíduo foi cremado e enterrado no local, uma prática bastante rara para aquele período. O enterro também incluía relíquias romanas típicas, como pratos de cerâmica e vidro, moedas e restos de alimentos, indicando um envio adequado e respeitoso. O que você acha dessas descobertas? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Além disso, confira nossos outros conteúdos incríveis aparecendo na tela agora e nos vemos no próximo vídeo.